Olá, sejam muito bem-vindos à trilha de Liderança, Gestão e Processos, dentro do Pensar Contabilidade no nosso congresso online para contadores do Brasil inteiro. O nosso escopo de trabalho nesses 60 minutos será discutir, tentar entender e perceber qual deve ser a atuação do contador nesse cenário de conflitos e crises, e que nós já estamos agora particularmente saindo de uma delas, mas que ainda assim nós teremos várias consequências, em particular nessa interação cliente-contador, decorrente de vários problemas que têm sido sofridos durante a crise. Mas eu gostaria primeiro de dizer quem sou eu. Eu sou o Coronel Vilarinho, sou oficial da reserva do Exército Brasileiro, passei mais de 30 anos trabalhando ali em várias áreas operacional, de inteligência dentro do Exército, mas eu sempre gosto de dizer que, além de oficial, eu também sou administrador de empresas. Minha graduação foi em administração de empresas, fiz pós-graduação em administração pública, em gestão de pessoas, psicopedagogia e política e estratégia. Mas, particularmente, também sou marido da Gisele, o pai da Michele e da Luísa. Eu, minha esposa, apesar de sermos cariocas, as minhas filhas nasceram em Goiânia. Mas o que eu tenho feito hoje? Então, além de tudo, eu sou professor, consultor, coach e mentor, trabalhando em várias áreas de liderança, gestão de riscos, dentro da área de inteligência corporativa. E eu sempre gosto de começar com essa foto, que aí era os idos de 1978, já faz algum tempo aí. Estava com 15 anos, estava me formando na 8ª série, e 2 anos depois disso daí, exatamente no dia 12 de fevereiro de 1980, eu estava entrando na Escola Preparatória de Cadetes do Exército. Talvez tenha sido o primeiro conflito que eu tive ali, pessoal, afastamento da família, de uma cidadezinha lá do interior do Rio de Janeiro para Campinas, em São Paulo, quando eu vesti a minha farda pela primeira vez. Fiquei dali até 2011 trabalhando em várias áreas dentro do Exército. Atuei em situações reais dentro do Brasil e fora. Mas talvez o que eu mais aprendi em termos de background foi quando, durante o período de 1 ano, eu estive trabalhando como observador internacional da ONU no Sudão. Ali eu comecei a perceber como que determinados paradigmas deveriam ser quebrados. Eu fiquei de 2005 até 2006 trabalhando nessa área. E ali em negociação, em mediação, buscando trazer soluções a um país que vinha de mais de 23 anos de guerra civil, uma crise estruturada, um país extremamente quebrado e que nós, como observadores internacionais, tínhamos que trazer soluções para aquela população. E daí eu fiquei até 2006 e quando retornei para o Brasil, fui convidado para vir para as operações especiais e fiquei também 6 anos ali trabalhando junto com operações especiais do Exército e novos paradigmas surgiram. E depois de 2011, quando eu saí do Exército, eu fui trabalhar numa empresa holandesa, dando justamente consultoria vocacionada para quê? Gestão de conflitos. Dali eu segui essa empresa e fui trabalhar em Moçambique durante 3 anos, na Vale, que também era gestão de risco e gestão de conflitos. Por quê? Porque é algo normal hoje que acontece com todos nós. Quando a gente fala em gestão de conflitos, é processo decisório. É como se eu tivesse uma estrada que eu tenho que percorrer e que eu não sei exatamente qual caminho a tomar. Nossos modelos mentais buscam associar isso a algo que nós já conhecemos, a modelos que nós já trabalhamos. E isso aí traz para a gente uma situação de pensar. Para onde eu vou? Será que eu tenho realmente capacidade de decidir nesse momento qual seria a melhor situação que não causasse conflito ou que o conflito fosse reduzido? Em cima disso, é que eu gosto sempre de começar essa palestra quando eu vou falar com contadores. Isso daí um amigo meu tinha me passado nas redes sociais, eu sempre uso ela. Por quê? Ali aparece quem já viu o seriado de Chris, né? Todo mundo odeia o Chris. O pai dele tem 2 empregos e vive reclamando. Eu sempre digo o seguinte, o contador é muito pior ainda do que o Júlio, lá o pai do Cristo. Por quê? Além de tudo, ele tem que ser auditor, psicólogo, ele tem que trabalhar junto com o seu cliente, tem que resolver problemas. Ou seja, ele tem um escopo de trabalho muito maior do que aquele simplesmente de realizar um levantamento de um DRE, de um balanço.
E é em cima dessa situação que eu gosto sempre de começar trazendo a PMO da área de tecnologia, Margarete Meloni. Ela me diz ali o seguinte: primeiro, a resolução de conflitos se tornou uma habilidade crítica. Quando ela fala em habilidade, ela quer dizer o seguinte: nós temos que estar trabalhando na compreensão de que você tem capacidade de aprender a resolver qualquer tipo de problemas. A habilidade ela é conseguida com o tempo, mas para isso eu tenho que querer. Eu tenho que ter vontade, eu tenho que ter iniciativa, eu tenho que buscar isso, tenho que sair de uma zona de conforto nessa situação. E ela ainda diz o seguinte: isso daí acaba buscando a energia de 20% a 40% do tempo das pessoas que trabalham com conflitos. E esses conflitos não são técnicos. Esses conflitos não estão direcionados àquelas situações, problemas, nas quais as pessoas estão ali linkadas ao seu trabalho. Muito pelo contrário, elas estão linkadas a comportamento, elas estão ligadas à personalidade. E a personalidade de cada pessoa é diferente. A personalidade vem de personas que lá durante os ensaios das lides romanas, quando eram apresentadas nos teatros, nos seus vários cenários, personas eram aquelas máscaras que as pessoas colocavam à frente dela mesma para demonstrar um sentimento. Se eu estou triste, usava uma máscara triste. Se eu estou alegre, usava uma máscara alegre. Se eu estou com medo, usava a máscara de quem está com medo. Mas isso não queria dizer que era o sentimento da pessoa que estava por trás da máscara. Muito pelo contrário. Muitas vezes a pessoa tinha sentimentos completamente contraditórios em relação ao que a máscara transparecia. E isso são personalidades. Muitas vezes são comportamentos sociais que nós demonstramos e que eles acabam trazendo conflitos na nossa linguagem, na forma como nós nos conduzimos. E é em cima disso que nós temos que trabalhar agora. É em cima disso que nós vamos conversar competências socioemocionais que devemos ter para tentar reduzir, porque eliminar o conflito é praticamente impossível. O conflito é algo social, ele já está dentro da nossa sociedade. E ele está decorrente das mudanças que vão ocorrendo. E será que nós estamos prestando atenção nessas mudanças? Em cima disso daí, nós temos que entender o seguinte: toda instituição, seja ela qual for, que ela fale que ela é sadia porque ela não tem conflito, já tem um erro. O conflito está instalado em todas as instituições, em todos os locais, em todas as formas de nós trabalharmos. O mais importante é perceber, entender, compreender como aquele conflito está tendo consequências dentro da minha instituição, dentro da minha organização, dentro do meu escritório, dentro da empresa que é a minha cliente. Se eu não tiver essa compreensão, eu não sei se o conflito está existindo ou qual foi a causa dele. Como que eu vou trabalhar isso para que realmente eu tenha capacidade de resolvê-lo? Mas então vamos começar de uma forma didática. Todo professor gosta de uma forma didática. O que é conflito? O que significa realmente e o que origina uma crise? E aí é interessante a gente trazer o seguinte: o conflito ele é inevitável. Nós somos seres humanos, como seres humanos, somos relacionais, nós estamos trabalhando a todo momento nessa situação. E o conflito ele surge decorrente disso. E toda vez que nós temos esse conflito, ele está ligado a uma causa que ela pode ser lógica ou emocional. Mas o objetivo está dentro do que a economia fala, escassez de recursos. Ou seja, uma ou duas pessoas ou mais pessoas têm determinados objetivos e esses objetivos às vezes são contraditórios à situação existente naquele momento. Vamos imaginar, por exemplo, que você chegue num shopping center buscando ali colocar numa vaga que seja mais próximo da entrada do shopping. E o estacionamento está repleto e de repente você visualiza uma vaga lá disponível. Só que no sentido contrário ao seu está chegando outro carro que também tem necessidade de ocupar aquela vaga. Ou seja, são duas pessoas com o mesmo objetivo, mas o recurso é escasso, só tem uma única vaga. Por si só, de uma forma lógica, um conflito já está instalado, porque os dois querem a mesma situação. Porém, o conflito é decorrente de uma área subjetiva e não de uma área objetiva.
Objetivamente, realmente ali tem uma vaga somente, eu vou precisar trabalhar com isso. No entanto, qual é o sentido que eu dou àquela causa? Qual é o sentimento que eu tenho? Qual o nível de emoção que está embarcado naquela hora? E aí é que o conflito ele pode se ocasionar de uma forma mais forte. Por quê? Muitas vezes a pessoa pode chegar lá, ela quer aquela vaga, o outro também quer, logicamente só tem ela, mas acontece que para mim é não tão necessário estar naquela posição, o meu carro. Eu posso escolher outra. Então, a forma como eu vou adotar o meu procedimento, a minha conduta, é que vai trazer ao conflito um maior ou menor grau de consequência. Como eu sinto a situação que está ocorrendo. Isso daí vem decorrer da sua personalidade. Então, nessa situação, eu sempre gosto de começar essa palestra mostrando essa figura. Talvez tenha sido ali, e aí no mundo ocidental nós conhecemos como a história da saída do paraíso, né? A história de Adão e Eva, mas se nós percebemos isso de uma forma mais simbólica, o paraíso era simplesmente, vamos considerar isso dentro da Bíblia, ocupado somente por Adão. Nós somos seres relacionais, nós precisamos ter outras pessoas. E aí, Deus, na sua plenitude, colocou para Adão a sua companheira. E tudo acontecia muito bem, era o paraíso. Porém, os conflitos eles começam a surgir no momento que as pessoas começam a não ter compreensão da outra pessoa, não olhar o outro em níveis de empatia. E isso se complica quando ainda nós temos outras áreas que tenham influências dentro da minha instituição. Trazendo isso para a situação de Adão e Eva. Aí me chega a serpente e fala, por que vocês não podem comer de um único local onde está uma árvore que seria o fruto do conhecimento? Eu começo a colocar então situações das quais eu começo a perceber por quê. E começa o conflito a existir, o conflito existencial, porque eu posso, porque eu não posso. Conflito entre as pessoas, um quer, o outro não quer, até o momento em que você toma uma decisão. Essa decisão vai depender de como você se conduz, qual é a área na qual você está trabalhando. E aí a consequência é óbvia, a crise da saída do paraíso. O conflito mal gerenciado, um conflito mal percebido, ele tem por consequência crises enormes. E é em cima disso que nós vamos conversar. Por quê? Porque não é somente daquela época, nós estamos vivendo agora um momento, e não é agora, é interessante, a gente só percebeu isso agora, mas nós estamos vivendo já há um bom tempo uma situação que nós chamamos de mundo VUCA. VUCA nada mais é do que um acrônimo de palavras em inglês, que traduzidas para o português seria volátil, incerto, complexo e ambíguo. Mas o VUCA já vem lá da década de 70. O VUCA já vem sendo trabalhado e ele apareceu logo depois, em termos formais, num relatório americano, no qual havia-se acabado a bipolaridade Estados Unidos, antiga União Soviética, logo após a queda do Muro de Berlim, em que o mundo já não estava mais dividido, não era bipolar. Mas ele era um mundo que ele estava extremamente esfacelado, nós não tínhamos compreensão de quais forças estão agindo naquele momento. E o americano ele produziu um relatório que era justamente sobre isso, como os Estados Unidos se portar diante de um mundo que está extremamente complexo. E ele surgiu pela primeira vez nesse momento. Mas o que vem a ser então esse mundo VUCA? A volatilidade ela está ligada justamente à velocidade dos acontecimentos, às mudanças que estão acontecendo e cada vez mais rápido. Como que eu estou atuando com isso? O que eu estou percebendo dessas mudanças? E as mudanças, elas nos atacam ou nos circundam de uma forma tal que muitas vezes, quando nós percebemos a mudança, ela já passou, nós perdemos o time. E ela vem numa velocidade tão grande que nós, nesse momento, à medida que nós vemos alguma coisa na televisão, daqui a 10 minutos já mudou. E a minha percepção ainda é daquela informação do passado, eu não consigo acompanhar. A quantidade de informações é muito grande.
Para vocês terem uma ideia, numa pesquisa realizada, de quanto tempo demorou para determinadas tecnologias atingirem 50 milhões de pessoas, nós temos lá que o avião demorou 68 anos, o telefone 50 anos, a televisão 22 anos, o Facebook 3 anos, e o Pokémon, e muita gente trabalhava com isso, demorou simplesmente 19 dias para atingir 50 milhões dentro do nosso planeta. Estava assistindo ontem, acompanhando a situação da crise que estamos vivendo agora, do novo coronavírus, e estava gravando, nós estamos tentando acompanhar isso, e vimos aí, fechando o mês de maio, nós temos mais de 5,5 milhões de pessoas infectadas, num período de praticamente 3 meses no mundo inteiro. A velocidade das coisas está cada vez maior. Quando é que uma simples, vamos considerar assim, uma simples doença, que ela deveria ser encarada de uma forma tranquila lá no passado, ela tomou um vulto, e aí isso tem acontecido cada vez mais em termos de ecossistema, e impactando a todos os habitantes do planeta de uma forma tão trágica e trazendo aí um número enorme de mortes que nos assusta a cada dia. É a velocidade das coisas, nós não percebemos, porque se tivéssemos percebido lá atrás, talvez as consequências não seriam o que são hoje. Mas isso daí é por quê? Porque além dessa velocidade, nós temos um problema enorme de perceber os riscos que estão ligados a ela. A falta de previsibilidade é muito grande. Até que ponto nós poderíamos prever que um vírus desse poderia atacar o planeta inteiro? Nós estamos vivendo uma pandemia, não uma epidemia, ela não está localizada, ela atinge todo mundo, todas as esferas sociais, em todos os sentidos. É completamente uma situação que nos pega de surpresa, é a incerteza. E a cada momento que isso vai passando, de compreender essas questões, elas vão ficando cada vez mais difíceis. E nós vamos hesitando. É o que Nassim Taleb chama de a lógica do cisne negro, que é a impossibilidade, no momento que nós temos de modelos mentais tão rígidos, de prever situações que elas possam ter um impacto tão grande. Porque a probabilidade era baixa, mas o impacto é enorme. Qual era a probabilidade que se imaginava nessa situação? Empresas têm planos de contingência? Tem. Várias empresas já tinham imaginado, se houver uma situação de uma epidemia em determinado local em que eu tenho o que fazer, existiam planos para isso. Mas ninguém, em nenhum momento, tinha colocado um cenário que seria que uma doença, uma epidemia pudesse atacar todo mundo e ao mesmo tempo. É muito difícil. Essa incerteza, ela faz a gente ter problemas na tomada de decisões. E elas trazem com isso aquelas mudanças ríspidas que causam conflitos dentro da instituição. Porém, a imprevisibilidade é a única certeza que nós temos nos negócios. Não tem como fugir disso. A todo momento as situações estão se alterando. E eu tenho que buscar isso de tal forma que eu consiga trabalhar nesse sentido. E o que vem a ser a complexidade quando nós falamos do mundo VUCA? A complexidade está ligada a todas as forças que estão interagindo ao mesmo tempo. E são forças inconstantes, elas não é mais linear. O mundo não está linear, o mundo está completamente, e aí nós utilizamos um adjetivo, né? Ele está avucado. O mundo ele está cada vez mais se alterando. Por essa complexidade que ela origina, o caos, ela está ligada também aos diversos níveis de inter-relação que nós temos. Nós estamos interconectados a todo momento. É o que na década de 70 se chamou de efeito borboleta. Até que ponto um bater de asas no Brasil pode provocar um tornado no Texas? É lógico que isso não é ao pé da letra atingível. A quantidade de borboletas que nós temos no Brasil teria praticamente destruído os Estados Unidos. Mas não era isso, era como que determinadas situações dentro de um sistema, elas têm influências em sistemas que estão paralelos a eles. Nós estamos interligados a todo momento. E essa ligação, ela é necessária ser vista de uma forma mais
simplistas. A solução, às vezes, é o óbvio. Um articulista americano, no início do século passado, escreveu um artigo no jornal de Nova York que se chamava Adams Obvious. Nada mais era do que uma pessoa que trabalhava sempre buscando soluções que eram óbvias, mas que ninguém tinha capacidade ou compreensão de percebê-las. Mas ele tinha, porque ele conseguia ver a forma simples da solução para os problemas complexos. O Fórum Econômico Mundial, no seu relatório passado, trouxe ali quais seriam as 10 principais habilidades necessárias aos profissionais até 2030. E a primeira delas, a mais importante, era: qual é a habilidade que eu tenho para resolver problemas complexos? Por quê? Os problemas eles estão cada vez mais complexos. A percepção dele, a capacidade de entender o que está acontecendo, e a partir do entendimento real, lógico, e aí embasado também na subjetividade do emocional, o que eu estou fazendo? Porque isso daí é decorrente de algo que nós chamamos de ambiguidade. O americano ele tem uma expressão ambiguity que é muito mais, um cenário muito mais, um escopo muito maior do que nós chamamos a nossa ambiguidade. Porque a ambiguidade está ligada justamente à situação de você ter uma visão, porque somos personas, diferente do outro. E não quer dizer que um esteja certo, o outro esteja errado. Se eu desenhasse no chão agora um número 6, vocês estariam vendo um número 9, quem está certo, quem está errado. A ambiguidade está ligada justamente a essa situação, na qual eu tenho ali uma turvação da realidade. Isso aí, quanto mais rígido o modelo mental que a pessoa tenha, pior ainda. Isso daí nos traz situações que nós percebemos de forma diferentes. Nós vemos quadros, comparamos com outros quadros e achamos que são situações diferentes, e nem sempre não são. Pode parecer uma fase temporal, mas na verdade elas têm conexão entre si. Elas demonstram que determinadas áreas, elas praticamente não se alteraram. Esse mundo VUCA é o que hoje nós temos que trazer no nosso pensamento e na nossa ação. O que nós estamos fazendo de tal forma que eu consiga trabalhar o nível de complexidade utilizando a estratégia, pensando lá na frente, porque o conflito vai ter consequências. Até que ponto eu realmente estou direcionado, olhando as consequências decorrentes do que vai acontecer. E pensar e agir são dois verbos muito diferentes. Eu tenho que ter os dois. Eu tenho que estar pensando, analisando e tenho que estar agindo, porque o mundo é muito rápido, a volatilidade está ali. E com isso daí, você começa a quebrar determinadas barreiras. Você começa a perceber as situações que elas são inerentes ao ambiente que você está. Quando eu passei de 2005 a 2006 na ONU, lá no Sudão, foi talvez o momento que eu mais verifiquei níveis de ambiguidades enormes, como era a interrelacionamento entre os diversos atores que eu tinha que trabalhar, e eu tive que realmente quebrar determinados paradigmas que eu tinha. Porque eu ia trabalhar ali em cultura diferente, local diferente, completamente distanciado do local que eu tinha, vamos dizer assim, uma zona de conforto, né? O Brasil é um país extremamente tranquilo quando a gente compara com países que estão saindo de um conflito civil, um conflito armado civil. E ali eu verifiquei essas barreiras, elas precisavam ser quebradas. E é algo que eu sempre falo, quando eu digo minhas palestras do tempo que eu passei na ONU, essas são as principais. A primeira dela é nunca ter foco no retorno, mas sim na cooperação. Até que ponto nós estamos trabalhando, pensando que nós estamos construindo algo junto com outra pessoa. E que nós temos necessidade disso. Nós precisamos trabalhar juntos, colaborando. Hoje a economia colaborativa, ela tem tomado um vulto muito grande justamente por causa disso. A minha equipe, ela está comigo.
Será que estamos trabalhando juntos realmente para atingir o mesmo objetivo, com foco, pensando e agindo estrategicamente? O outro ponto está em você estar aberto, portas abertas, ou seja, ouvir. Você tem que ser um bom ouvinte. Você tem que ter capacidade de realmente receber outra pessoa, contar com ela e contar para ela. Ter capacidade de conversar, ter capacidade de comunicação realmente, de tal forma que você consiga atrelar os diferentes objetivos com o mesmo foco. E, finalmente, o medo do não e o medo do sim. É engraçado porque normalmente a gente tem o medo do não. Você vai fazer alguma atividade, alguém fala, mas não vai dar certo. Esse é o medo do não. Eu falo o seguinte, o não você já tem, então persiga o sim. E muitas vezes as pessoas têm medo do sim. Na medida em que você realmente consegue convencê-lo, então vamos fazer isso, aí você parece que cai uma ficha, né? Pô, então agora eu vou ter que fazer? Então se ele disser assim, eu vou ter que fazer. Olha o nível de modelo mental que está colocado aí e que traz conflitos grandes, conflitos pessoais e conflito depois com o seu cliente. Isso daí é interessante a gente colocar numa balança e estar analisando a todo momento. Culturalmente, imagina, essa situação que nós estávamos ali nessa foto, eu estava ali tentando intermediar a passagem de várias famílias nômades, existe um corredor nômade na África inteira, que passava por essa vila. E o pessoal da vila não queria. Até que ponto nós tivemos que passar determinadas situações para chegar e convencer as pessoas que aqueles nômades, apesar de ser de uma outra tribo, eram seres humanos. Parece algo tão simples. Na cultura deles não era. Então, era difícil. Até que ponto você consegue reduzir esses conflitos numa área que está saindo de uma guerra civil? Muitas vezes você tem que quebrar as barreiras existentes no pensamento ou nos modelos mentais dessas pessoas. E isso daí é decorrente de dois pontos que a neurociência tem trazido hoje, particularmente na forma como nós encaramos os problemas. Todos nós temos mecanismos sensoriais que eles captam tudo que está acontecendo no cenário à nossa volta. Esses mecanismos eles vão capturando as informações e trazendo para o nosso cérebro, aonde ele será trabalhado, porque nós trabalhamos por padrões. O ser humano trabalha sempre por padrões, e é importante porque o padrão é o que faz ele sobreviver. Então, toda vez que eu tenho uma sensação, uma informação que ela chega, ela tem que ser interpretada baseada naqueles padrões que eu já tenho. E muitas vezes esses padrões eles são rígidos e eles não conseguem ter o nível de percepção suficiente dentro da ambiguidade para que você possa, naquele momento, identificar possíveis conflitos. Isso acontece. Essa percepção, como eu disse do exemplo da garagem, ela é prática. Existem outras vagas, então se existem outras vagas, eu posso deixar aquela pessoa que chegou ali ocupar e eu vou para outra. Isso daí é uma forma de você estar percebendo um possível conflito que está por acontecer. E quando a gente trazemos isso daí, eu gosto de utilizar esse exemplo, isso é um teste feito pelo Dr. Edward, que tem ali um entendimento dos modelos mentais que nós temos. Isso aí é um tabuleiro. Como todo tabuleiro que nós percebemos, o tabuleiro tem quadrados de cor mais escura, quadrado de cor mais clara e assim por diante. É um tabuleiro de dama, tabuleiro de xadrez. Toda vez que nós temos uma sensação, informação visual que nos chega, é interpretado pelo nosso cerebelo, faz uma comparação e fala, é um tabuleiro. Nessa situação eu pergunto para vocês, a letra A que está ali na parte superior e a letra B que está na parte intermediária, elas estão em quadrados de mesma cor ou de cor diferente? A grande maioria de vocês, analisando, vai responder, cor diferente, é um tabuleiro, depois do escuro tem que vir um claro. E se eu conseguisse tirar então dessa sua percepção rígida que isso é um tabuleiro e dissesse para você, não é um tabuleiro, ou seja, eu tivesse capacidade de estar
tirando da sua percepção visual o entendimento de que isso é um tabuleiro. Você estaria identificando agora a letra A e a letra B, estando em cores iguais. Por quê? Porque eu tirei a sua percepção de tabuleiro. Você não tem um padrão que faça a comparação, então a informação que chega ela é mais real, ela é mais objetiva e não é subjetiva. Porém, se eu voltar ao tabuleiro, você continua enxergando como se fosse realmente um tabuleiro, cor escura e cor clara. Assim trabalham nossos modelos mentais. Quanto mais rígido, mais difícil nós percebemos diferenças. Quanto mais flexível, mais fácil e menor a possibilidade de nós termos conflitos. Isso daí, quando nós trazemos, dentro da neurociência, nós chamamos de realidade objetiva e realidade subjetiva. A realidade objetiva pode criar um conflito? Pode criar um conflito realmente. Porém, ainda assim, é necessário nós termos esse entendimento de que a subjetividade é o que mais traz problemas nesse sentido. E a realidade subjetiva é aquela que nós não temos capacidade de colocá-la em prática. E muitas vezes, quando alguém lhe entrega um relatório, automaticamente você já traz um padrão. Esse cara trouxe um relatório atrasado, ele não está compromissado com a empresa. Realidade subjetiva, onde está a objetividade? O relatório atrasado pode ter sido por vários motivos, mas automaticamente nós fazemos um padrão. Nós colocamos isso dentro de uma caixa e rotulamos. E quando nós fazemos isso, nós vamos criando conflitos internos e conflitos com outras pessoas. Isso daí é o que a George Orwell, escritor de Revolução dos Bichos, e aí esse texto é tirado do livro 1984, no qual ele fala ali como as informações elas podem ser manipuladas e transformadas a seu bem-querer. Nesse caso, ele coloca o seguinte: se o pensamento corrompe a linguagem também corrompe o pensamento. A linguagem, a comunicação, não é somente o que nós queremos transmitir, mas como nós transmitimos. Por isso, a linguagem não violenta, né, de Rosenberg, é muito interessante porque ele trabalha formas que eu consiga transmitir a mesma mensagem de forma diferente. E o mais interessante do livro, né, Linguagem Não Violenta, no seu prefácio ali, pela professora Ruth, que ela coloca o seguinte: as palavras são janelas ou são paredes. O que vem a ser isso? Ou ela nos liberta ou ela nos aprisiona. Até que ponto a forma como eu estou me expressando e trazendo essa mensagem junto à minha equipe, junto ao meu cliente, está provocando um conflito, ou até que ponto ela está buscando a criação de um novo futuro, a cocriação dentro de um sistema colaborativo em que os dois estejam trabalhando juntos. A minha percepção do meu cliente tem que ser buscando colaboração, porque com isso eu reduzo o conflito. Carol Dweck, no seu livro Mindset, a Nova Psicologia do Sucesso, ela coloca: transforma o negócio da sua vida e a vida do seu negócio. É a capacidade de você trabalhar os seus modelos mentais de tal forma que as transformações que gerarão mudanças, elas não impactem de forma negativa. Até porque costuma-se dizer que as pessoas não gostam de mudança. Na verdade, eu digo o contrário, as pessoas gostam de mudança. O que elas não gostam é da transição da mudança. A transição realmente ela impacta. Mas depois que mudou, a mudança é muito bem quista. Quando a gente fala em termos de zona de conforto, você cria novas zonas, que elas vão crescendo e vão mostrando que a sua flexibilidade no modelo mental é positiva. E é em cima disso que nós temos que trabalhar. Porque quando eu faço isso, eu começo a entender ali determinadas escalas de conflitos que elas vão estar a todo momento acontecendo. Essas escalas, de uma forma didática, elas trazem todo aquele compêndio que nós falamos lá atrás, em termos de mundo VUCA, de modelos mentais,
que eles estão se aparecendo nesse momento. Inicialmente, todo conflito ele é latente. O que vem a ser essa latência do conflito? Essa latência está ligada, basicamente, àquelas situações que elas me trazem uma situação de desconforto inicial. Mas é um desconforto que ele é pouco percebido. Os níveis de percepção em cima dele não são tão complexos assim. Então, nesse momento, eu simplesmente descarto aquele conflito, eu deixo ele passar. Isso aí acontece quando? Isso acontece, por exemplo, quando você verifica que um cliente teu está te ligando no celular e você tem um certo desconforto de falar com ele, então você passa o telefone para um auxiliar para atender e resolver o problema. Acabou. O conflito, ele parece que foi descartado, né? Eu digo parece por quê? Porque daqui a pouco ele vai ter um nível crescente que ele vai tomando vulto, vai tomando forma. E o próximo seguinte é quando ele é percebido. Nesse momento, então, ele ainda não é verbalizado, ele não existe ainda a forma da linguagem que o discipline, porém, eu estou vendo o que ele está acontecendo. E eu começo a ter reações racionais, lógicas, para poder reduzi-lo, para poder descartá-lo. No latente, isso daí é inconsciente, você nem presta atenção, você simplesmente deixa de lado. No percebido, não. Você sabe que tem alguma coisa acontecendo e você toma uma decisão qualquer para tentar reduzi-lo. Só que ele tende a crescer, porque até agora você ainda não tomou uma posição de entender quais são as suas causas, para tentar com isso reduzi-lo. E aí ele chega na parte que é o sentido. E aí nós já começamos a ter um impacto emocional desse conflito. E é nesse momento em que eu preciso parar, pensar estrategicamente e buscar a parte colaborativa, conversar, realmente entrar em contato, buscar, verificar o que pode ser feito. Se eu não fizer isso, o conflito se torna manifesto. E aí ele já é declarado, porque já é um conflito já que não está somente entre as duas partes, mas também ele é sentido por todos os terceiros, por todo mundo que está em volta, por todos os demais clientes que você tem, pela sua equipe dentro do seu escritório, pela instituição como um todo. As pessoas percebem que isso está acontecendo. E muitas vezes pode chegar até as vias de fato, infelizmente nós temos exemplos disso. Então, como trabalhar isso? Para evitar que chegue nesse momento. Como eu tentar entender e perceber o que está acontecendo para evitar que ele seja manifesto. É em cima disso que é importante entender que nós temos que trabalhar de forma sistêmica. E aí eu digo o seguinte, eu tenho que analisar todo o contexto, tudo que está acontecendo, para que eu possa realmente perceber como que eu vou trabalhar. Eu tenho que verificar todos os enfoques que estão ali, porque é extremamente complexo. Eu não posso deixar e analisar somente uma parte e esquecer a outra, porque elas estão interrelacionadas. Os sistemas estão interligados. E, finalmente, o que nós, quando falamos em termos de sustentabilidade, né, algo que eu faça em que ele dure no tempo, que é a teoria do Three Bottom Line. Eu tenho que verificar como que isso vai impactar economicamente. Será que eu vou perder esse contrato decorrendo desse conflito? Como que as pessoas que estão trabalhando nele estão atuando? Como que eu vou me relacionar? E aí vem a parte da competência socioemocional. E, finalmente, o meio ambiente. Como que isso estará repercutindo com os demais, com os terceiros, com os meus parceiros? Isso é pensar e agir estrategicamente. Se eu tiver esse foco sistêmico, eu começo, então, a trabalhar com determinadas perguntas. E é interessante porque o coach, uma das ferramentas mais fortes do coach que nós temos, está ligada justamente a perguntas, mas que sejam boas perguntas. E a primeira dela que a gente faz sempre é: qual é o problema? Identificação exata daquele problema que está ali em uma forma até verticalizada de crescência.
O que eu estou fazendo para poder entender o problema? Muito bem, identificado o problema real. Agora nós vamos tentar estudá-lo e descobrir o que ocasionou esse problema, quais são as suas causas. Por quê? Não adianta eu resolver o problema, porque ele vai ser recorrente, ele vai retornar. Agora, quando eu trabalho com as causas, é interessante porque eu consigo trabalhar na raiz do problema. A terceira pergunta é quais são as possíveis soluções. E é interessante, eu sempre falo possíveis, porque normalmente quando a pessoa quer resolver um problema, fala, não, qual é a solução? O que nós vamos fazer? E com isso ele consegue tirar do escopo do estudo outras soluções que poderiam estar sendo levantadas. Porque quando eu tenho várias soluções, eu tenho capacidade de identificar qual delas é a melhor. Porque uma única solução, ou a solução ótima, ela não existe. Mas qual é a melhor que eu possa trabalhar para que eu possa reduzir o nível de conflito que se aventura à minha frente? E com isso eu começo a trabalhar, então, com uma visão positiva do conflito. Porque eu posso tirar vantagem do conflito, que o conflito está me trazendo a possibilidade de mudanças, de eu verificar problemas que até o passado eu não tinha levantado, de tentar entender o que está acontecendo, que está influenciando todo o meu ecossistema, e com isso ter ferramentas de crescimento. É nesse momento que a gente começa a trabalhar o conflito com um olhar positivo. Como eu disse, conflito sempre vai existir. Nós vivemos em eterno conflito. E agora, saindo dessa crise, os conflitos vão ser muito maiores. Empresas que estão fechando, contratos que estão se perdendo, ou ainda assessorias, formas diferentes de trabalhar meu cliente querendo determinadas situações que às vezes a legislação não permite. Como trabalhar isso? Trazendo um enfoque positivo. Só tem uma forma, é trabalhar com liderança. O general Marshall, durante a Segunda Guerra Mundial, colocava lá que no campo de batalha o inimigo real é o medo, e não a baioneta ou a bala. O que ele quer dizer com isso? As barreiras. As barreiras talvez sejam o principal problema que nós temos hoje. Nós temos que vencer essas barreiras, como eu disse que eu tive que vencê-las quando eu passei de 2005 a 2006 no Sudão. E para vencer essas barreiras eu tenho que trabalhar com competências socioemocionais. Daniel Goleman talvez seja um dos mais conhecidos defensores do comportamento baseado na inteligência emocional. Ele já colocava ali que 90% da diferença entre as pessoas que têm grande sucesso está ligado justamente a essa capacidade que ela tem de trabalhar essas competências socioemocionais. E a inteligência emocional talvez seja aí um dos aspectos mais importantes. Por quê? Dentro da área da contabilidade, a inteligência técnica, racional, lógica, ela é muito importante. Eu tenho que realizar balanço, eu tenho que estruturar demonstrativos, eu tenho que ficar fazendo um acompanhamento de toda uma legislação. Mas quando eu vou atender o meu cliente, qual está sendo a minha competência socioemocional? E a inteligência emocional ela é baseada nesses 5 aspectos. O primeiro é a autoconsciência, eu me conhecer, eu ter capacidade de entender o que eu estou fazendo, quem eu sou. Porque se eu não consigo me identificar, eu começo a ter problemas em identificar outra pessoa. Se eu não consigo me conhecer, eu não consigo conhecer a outra pessoa. E no momento em que eu consigo ter essa capacidade de me conhecer, eu começo a lidar melhor com as emoções que eu tenho. E as emoções, elas são importantes, porque se o conflito ele tem o foco no sentimento, naquilo que eu sinto da parte lógica, a emoção passa a ser um gatilho muito forte. No momento em que eu consigo lidar com a minha emoção, eu consigo então ter automotivação. E aí é interessante porque a automotivação é quase um pleonasmo, porque a motivação ela é intrínseca, eu não consigo motivar outra pessoa. Eu posso até ter ferramentas que auxiliem a ela se motivar, mas a motivação vem de dentro para fora. Se eu não me conheço, eu não lido bem com as minhas emoções, eu acabo tendo problemas de me automotivar.
E o quarto ponto que é a empatia, e aí eu digo que talvez seja um dos pontos mais difíceis. A pessoa tem a capacidade de se colocar no lugar do outro, de entender a outra pessoa. Quando eu estava na África do Sul, são várias tribos que tem na África, uma delas é a tribo Zulu, eles tinham uma forma de cumprimentar o outro, que é o tipo nosso, oi, tudo bem? Que eles chamam de salbona. O salbona é muito mais do que um cumprimento. O significado para eles é o seguinte: eu estou te vendo e por estar te vendo, você passa a existir para mim. Isso quer dizer o seguinte: independente dos problemas que você tenha, independente das suas falhas, independente de qualquer situação que você tenha, cujo meu padrão não se encaixe, você é uma pessoa e eu preciso te respeitar como pessoa. Isso é salbona, isso é empatia. E no momento que eu tenho isso, então eu consigo conviver com as demais pessoas. Eu consigo compreender as pessoas como um todo, que elas precisam estar trabalhando da mesma forma. Essa inteligência emocional é a principal ferramenta para evitar qualquer tipo de conflito. E é em cima disso, então, que nós temos que bater sempre 3 pontos. Primeiro deles, as pessoas são diferentes. Sempre serão diferentes. Ninguém é igual ao outro. E para isso os relacionamentos eles têm que estar claros. As pessoas não são e não pensam como nós. Cada um tem um modelo mental, tem que respeitar esses modelos mentais. E, finalmente, as pessoas reagem de forma diferente. Ambiguidade. Cada um tem uma forma diferente de reagir ao mesmo problema. Será que eu estou prestando atenção nisso? Porque, senão, o conflito ele começa a ter um valor muito maior. Por isso que eu sempre pergunto aos meus alunos, como que é a sua conduta no ambiente de trabalho quando existe uma situação de conflito? Isso daí eu tenho que me perguntar a todo momento. É para vocês estarem se perguntando qual é a sua conduta real quando tem um conflito. O que você faz de verdade? Você consegue perceber no seu modelo mental a outra pessoa, ter empatia? Você consegue entender que aquele cenário é extremamente complexo e eu preciso estar ali verificando qual é o nível de ambiguidade existente? Porque eu não consigo ver o futuro, não tenho bola de cristal, o mundo é extremamente incerto. Então, qual é a sua conduta? O que você faz? Você pensa e age de forma estratégica? Por quê? Muitas vezes, quando nós agimos, e aí eu me aproprio dessa fala de um professor muito amigo meu, em que ele gosta de falar sobre a descompressão do ser humano, eu me aproprio dessa frase. Atirar-se para o conflito com sucesso, atirar-se o que vem a ser? Buscar o conflito de forma positiva, trazendo dele situações que eu vou ter crescimento. Saindo de uma zona de conforto, exige tempo e reflexão. Esse tempo é decorrente de eu analisar cada situação de uma forma sistêmica. Refletir é o que eu estou fazendo, vai ter qual consequência, qual é o meu comportamento, a personalidade da outra pessoa que eu estou agindo, aquela persona, como que ela se comporta. É o mesmo tempo da descompressão de um mergulhador. Ele faz uma comparação muito bacana, por quê? O mergulhador, quando ele tem que voltar à superfície, se ele voltar muito rápido, ele estoura, ele não teve tempo de descompressão normal, porque as pressões são diferentes no fundo e na superfície. Então, para isso, ele precisa ter um tempo que ele vai devagar voltando à superfície. São mudanças que ele vai se adaptando. Essas mudanças ele vai percebendo a cada momento que muda o cenário. E quando vai mudando o cenário, eu vou entendendo o que eu tenho que fazer para evitar que esse conflito se agregue ou que ele aumente. Porque se ele agregar, ele vai trazer isso a outras pessoas de uma mesma forma. Esse tempo de reflexão é muito importante. E ele é tão importante porque hoje nós vivemos numa situação que a maioria das pessoas estão vivendo na síndrome de Procusto. O que vem a ser, primeiro, Procusto? Procusto vem da mitologia greco-romana.
Naquela época, os mitos ou as histórias que eram contadas eram para exemplificar situações reais, concretas, nas quais eu tinha que tomar uma decisão. E no caso do mito de Procusto, era sobre um grande gigante que tinha uma estalaria, um local em que as pessoas na antiga Gália tinham que descansar durante a sua viagem. Eram quartos, vamos dizer assim, de dormitório, na qual elas tinham para poder descansar. E eram muito bem recebidas. Procusto as recebia com prazer, eram muito benquistas, o local era muito bonito, porém tinha uma situação na qual toda noite, quando a pessoa estava dormindo, Procusto invadia o seu quarto, a amarrava e fazia um teste. O teste estava ligado ao tamanho da cama. Então, se a pessoa fosse muito grande e não tivesse cabendo naquela cama em que ela estava dormindo, Procusto cortava ali os pés. Se a pessoa fosse muito pequena em relação à cama, Procusto quebrava seus ossos para que ela esticasse e coubesse dentro daquela cama de ferro. Mas tinha uma pegadinha. Procusto ele tinha dois tipos de cama, uma cama pequena e uma cama grande. E os quartos ele já se identificava dessa forma. Quando vinha alguém muito grande, ele colocava no quarto que a cama era pequena. Quando vinha alguém muito pequeno, ele colocava no quarto que a cama era muito grande. E assim, não tinha como você fugir ao castigo de Procusto. Dependente do seu tamanho, ou você teria seus pés cortados, os seus ossos quebrados. Mas trazendo isso para a nossa realidade e trazendo o mito, que tem ali um sentido filosófico, o que significa a síndrome de Procusto? É quando você não consegue perceber a realidade das pessoas em relação ao padrão que você tem. Então, a realidade das pessoas é dela, é uma personalidade, é uma persona, mas não está dentro do padrão que eu considero certo. Então, eu rejeito a pessoa. Isso aconteceu há muito tempo em termos de beleza. Padrões que eram benquistos, não está dentro do padrão, rejeito. Isso aí acontece hoje em dia. As pessoas, às vezes, são mais vagarosas para tomar decisão, não está dentro do meu padrão, rejeito. As pessoas podem ser mais rápidas ou quererem tomar decisões, mas o meu padrão não é desse, eu rejeito. Não estar dentro de padrões é não estar dentro dos modelos mentais que nós consideramos como padrão. E esse é o maior impulsionador hoje de conflitos. Porque se eu não consigo perceber outra pessoa dentro do Salbona, como ela é, independente das falhas dela, como pessoa, eu começo a ter ali o início de um conflito. E é isso que tem acontecido, particularmente dentro de várias áreas de empresas, dentro de várias organizações, das pessoas terem conflitos justamente por não terem capacidade de aceitar determinados pontos de vistas, de não ter capacidade de aceitar níveis de discussões, não ter capacidade de aceitar outra pessoa pelas falhas que ela tem. É quando eu vejo alguém me entregar um relatório atrasado e falar, você não tem compromisso? Antes de perguntar qual foi o problema, quais foram as causas do problema e quais são as melhores soluções que eu posso trabalhar esse problema. Se eu não fizer isso, o conflito já está de uma forma que estava antes inerte para latente, e daqui a pouco ela estará manifesta. E quando ela está manifesta é muito mais difícil você gerenciar. Por quê? Porque barreiras são colocadas nesse momento. Então, trabalhar a síndrome de Procusto é flexibilizar modelos mentais, entender as pessoas como pessoas e separar problemas de pessoas. Quando eu faço isso, eu começo a ter foco. Eu começo a perceber que eu estou agindo e pensando estrategicamente. Porque se eu não fizer isso, eu estou sozinho dentro de um oceano. E aí eu estou sendo levado de acordo com as situações. Eu não tenho mais controle e eu vou estar afeto a tudo que acontecer. Pode até se provocar aí, começa um sentimento de vitimismo. Eu começo a colocar a culpa nos outros pela situação que está. Não. Autoconsciência é importante.
Eu tenho que perceber o que eu posso e o que eu faço. E nesse momento eu consigo exercer um controle em cima de toda a situação. E exercendo esse controle, percebendo as situações como elas estão funcionando, eu consigo reduzir o impacto do conflito. Porque o conflito é decorrente de pessoas diferentes agindo em cima de um mesmo problema. Então ele é algo social, ele sempre vai existir. Importante é percebê-lo de uma forma correta para agir evitando que as consequências sejam cada vez maiores. Com isso, eu aproveito aqui para agradecer ao convite que foi formulado aí pelo BSSP para colaborar dentro desse congresso online para vocês, contadores. Espero ter contribuído à altura de vocês, que realmente vocês tenham aí conseguido perceber de uma forma mais prática possível situações que possam estar acontecendo decorrente aí de uma prática ou de uma capacidade socioemocional que não esteja bem colocada dentro do seu ambiente de trabalho. Mas, nesse momento que nós estamos saindo de uma crise, é importante nós trabalharmos isso. E percebemos que as pessoas estão realmente fragilizadas. O seu cliente está fragilizado. Nós temos problemas sérios. E devemos ter capacidade, então, de trabalhar em nível de cooperação, porque os conflitos eles serão muito menores. E é dessa forma que eu gostaria de me despedir de vocês com o meu Salbona. Fiquem com Deus e muito obrigado.